noite, meus amados, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. A Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo são vidas. E aonde ela estiver reunida nesta palavra, está formada a Igreja de Cristo. Então eu sou um ponto aqui, você é um outro ponto aí. Você compartilha com outra pessoa é outro ponto. E assim está formada a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos nos alimentar de mais uma palavra que nos fortalece, que nos fortalece em graça, que nos faz crescer em graça e em conhecimento. Amém, meus amados? Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas venham alcançar a sua liberdade. Amém? E também vou pedir para você se inscrever no meu canal Ed em Nova Aliança. E agradeço àqueles que já se inscreveram, que têm se inscrevido ultimamente, e aquelas pessoas que vão se inscrever porque elas querem ver esta palavra entrar no lares de outras pessoas, assim como eu vivia necessitado de ouvir uma palavra dessas. Essas pessoas também estão necessitadas de ouvir uma palavra dessas. Amém, meus amados? Então, o tema de hoje é um tema meio polêmico, né? O tema de hoje é as duas testemunhas do Apocalipse, né? Que nós vamos tentar, pelo menos, né, chegar o mais próximo possível dessas duas testemunhas do Apocalipse. Porque no sistema religioso diz que é Elias e Enoque, né? Por conta daquele evento que eles dizem, né? O sistema diz, a Bíblia diz conta outra coisa. O sistema diz que Elias e Enoque não morreram, né? Eles foram arrebatados. Isso é o que nós vamos descobrir agora. Não importa o que o sistema diz, o que importa é que nós vamos ler, né? Então sejam todos bem-vindos a esta sala. Amém, meus amados? E eu não quero me demorar muito nesta pregação hoje. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Amém? Apocalipse no capítulo 11, no versículo do 1 ao 3. Amém? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha abrir o entendimento de todas essas pessoas que vão se alimentar desta palavra. Porque estas pessoas, Senhor, elas não podem sair desta sala enganada. Porque a tua palavra não é uma palavra de confusão. Então traga, Senhor, luz à mente de todos aqueles que vão participar desta palavra. Vão participar deste pão, vão se alimentar. Porque elas têm sede de conhecer a Ti. Elas têm sede, Senhor, de se libertar das mãos dos lobos. Então liberte elas com entendimento, trazendo entendimento à mente dessas pessoas. Amém, meus amados? Apocalipse capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que nele adoram. Meus amados, é impossível de passar por esse versículo sem comentar logo de imediato. Bem, o Jerônimo teve duas pessoas que traduziu a Bíblia, né? A primeira foi Jerônimo. Então, Jerônimo diz, segundo Jerônimo, que é aquele santo da Igreja Católica, né? Diz que o templo, ele caiu no ano 95. Não, perdão. Ele diz que
esse Jerônimo diz que essa carta de Apocalipse, João escreveu no ano 95. Mas como João escreveu isso no ano 95, se o anjo está mandando ele se dispor e medir o templo e o santuário que os judeus adoravam, né? O povo judeu adorava naquele templo, naquele santuário, lá em Jerusalém. E o templo, com todas as certezas, porque está registrado, o templo ele ruiu, ele caiu, foi derrubado no ano 70. Então, no ano 95, o que João ia medir se não existiria mais templo? Então, o primeiro erro nós já vemos aqui. Amém, meus amados? Por isso que eu vou ler de novo. Agora eu vou ler mais rápido. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que naquele adora. Quem era que adorava lá? Os judeus. Tem templo hoje para os judeus adorar? Não tem. Eles ficam se lamentando lá no muro, né? Que ainda existe um muro. Algumas paredes estão de pé lá ainda, né? Toda arruinada, mas estão. Então eles ficam o dia inteiro lá, ó. E vocês sabem por que eles fazem assim? Eles fazem isso para não dormir. Porque dentro do culto, dentro dessas chamadas igrejas, uma boa parte daquelas pessoas que vão lá, elas não suportam de ouvir as mentiras contadas em cima do altar, aí dá sono e elas dormem. Por isso que os judeus ficam assim, ó, que é para não dormir, não cochilar. Amém? Versículo 2: deixa de parte o átrio exterior, lá fora. O anjo pediu para João medir o templo todo lá dentro e o santuário, no local do altar, onde tinha os dois véus ali. Mas lá fora, falou para não medir. O átrio exterior do santuário e não meça, porque foi o átrio exterior, foi dado aos gentios. Então os gentios iam tomar conta daquele átrio lá fora, de redor do templo, eles iam tomar conta. Foi dado aos gentios, estes por 42 meses. 42 meses, dá quantos anos, meus amados? 3 anos e meio. Então os gentios, que esses gentios aqui tem nome, eram soldados romanos, né? Que tomaram posse do átrio exterior do templo por volta do meado do ano 66 e durou até o ano 70, quando o templo foi abaixo. Então, está certo com o que o anjo está falando para João? Está. Então, se tem alguém dizendo que esse livro foi escrito no ano 95, é um grande mentiroso e quer enganar as pessoas, que ela quer tirar o sentido das pessoas, né, que já ouviram falar ou já leram pela internet que o templo caiu no ano 70. Então o camarada está querendo tirar a atenção do povo. E quem é esse? Jerônimo, que traduziu, fez a primeira tradução da Bíblia que foi escrita do grego, ele fez a tradução para o latim.
Aí anos passou, aí Jerônimo de Almeida, né? Jerônimo de Almeida não, João Ferreira de Almeida, também da Igreja Católica, traduziu do latim para o português. Aí está isso aqui, ó, que ele chama de Bíblia Sagrada. Mas o primeiro erro eu já mostrei para vocês, que o Jerônimo diz que esse livro foi escrito no ano 95, mas no ano 95 não tinha mais tempo para medir. Então João ia medir o quê? Está aí o primeiro erro, né? 42 meses, calcarão, eles vão lutar ali, ó, por 3 anos e meio. Era a tribulação que o próprio livro aqui comenta, relata, né? É a grande tribulação. 3 anos e meio. Calcarão aos pés a cidade santa. Qual era, aonde que era essa cidade santa? Jerusalém. Aqui está escrito cidade santa. Aqui não está escrita cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Não, não. Aqui está escrita a cidade santa, que era Jerusalém. Então, se o evento aqui era para Jerusalém, o que é que tem a igreja aqui no Brasil a ver com isso? Nada. Nada. E por que os pastores pregam esse evento para os dias de hoje? Para pôr medo na igreja e prender elas dentro de um calabouço chamado igreja. Amém? Versículo 3, vamos ler até o 3, né? Versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias. 1260 dias seria pelo ano, né? Um ano não, é 1260 dias, que aliás é 3 anos também, né? Que um ano tem 365 dias, 2 anos dá 600, essa média 3 anos e meio também, ó. Ao mesmo tempo. Lá o soldado aqui era por 42 meses, que dá 3 anos e meio, as testemunhas aqui que ia testemunhar, ia profetizar que aquilo tudo ia acabar, também ia profetizar pelo ano inteiro, né? Aliás, por 3 anos a testemunha ia testemunhar, né, que tudo aquilo ia acabar. Então os pastores estudaram, né, para pregar isso para a igreja, trazer esses conhecimentos para a igreja, porém não traz, porque se eles trazem esse conhecimento para a igreja, liberta a igreja vai conhecer, vai entender que ela é a igreja, mas sem o conhecimento que ela é a igreja, eles ficam dizendo que vamos para a igreja, eu dou o dízimo para a igreja. Se dá o dízimo para a igreja, o pastor tinha que pegar aquele dízimo e dividir com quem? Com o próprio povo. Mas o povo não vem, entrega o dízimo para ele, mesmo que esse povo vinha passar fome e for lá atrás do pastor para pedir o dinheiro de volta, ou alguma parte do dízimo que ela deu de volta, o pastor não dá. Ao contrário, eles fazem mais voto, né? Faz campanha, faz voto e prega sacrifício e oferta para tirar mais dinheiro da igreja. E a pessoa, seu entendimento, diz, eu dou dinheiro para a igreja. Não, você não está dando dinheiro para a igreja. Você está dando dinheiro para o pastor. Nós temos aí o nosso amado, eu gosto muito dele, pela inteligência dele. É um homem muito inteligente nas coisas secundárias. Mas quando parte para a Bíblia, parte para as coisas de Deus, a gente vê que ele não sabe de nada. O nosso amado Pablo Marçal, eu fico impressionado com a sabedoria desse homem. Mas quando chega aqui, ele mostra que ele não sabe de nada. Dizer que dá o dízimo, ele sente alegre, prazer de dar o dízimo para a igreja. Então ele teria que dar esse dinheiro para o povo. Ou pelo menos comprar mantimento, que era para isso o dízimo,
para comprar mantimento, para pegar o mantimento, que o dízimo era mantimento, e dar para as pessoas necessitadas. Então, se o Pablo Marçal, ele pega o dinheiro dele e dá para um chamado pastor, ele não está dando dízimo para a igreja, ele está dando dízimo para o homem, enriquecer também. Essa é a pura verdade. Amém? Então tá aí, 60 dias vestido de panos de saco. Eu vou ler o versículo 4. São estas as duas oliveiras. Então está falando aqui, o anjo está falando, fazendo um paralelo, né, numa linguagem simbólica, que oliveira nós sabemos que é árvores, a que dá azeitona, né? As duas oliveiras e os dois candinheiros, você vê, tudo está aqui numa linguagem simbólica, não é no literal, é numa linguagem simbólica. Os dois candeeiros que se chamam, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Amém, meus amados? Sejam todos bem-vindos. Edilson, fique nesse vídeo até o final. Então, meus amados, não adianta a pessoa querer assistir o vídeo e passar e sair e largar na segunda passagem que nós vai. Tem que assistir o vídeo inteiro. Então, meus amados, é isso que eu quero fazer que você entenda hoje. Quem é as duas testemunhas do Apocalipse? Então, o primeiro conhecimento que eu trouxe para você hoje é que esse livro, não é que nem João, o Jerônimo diz que foi escrito no ano 95. Não, esse livro não pode ter sido escrito no ano 95, até porque, também um outro detalhe, no ano 90, esse livro foi escrito na ilha de Patmos. João estava preso na ilha de Patmos, foi lá que ele escreveu, foi lá que ele recebeu essa visão, na ilha de Patmos. E no ano 95, João não estava mais preso. Não estava mais preso. Quem prendeu João lá foi Nero, lá por volta do ano 68. Mas no ano 70, Nero não era mais imperador. Quem era o imperador no ano 70? Era Vespasiano. Vespasiano mandou soltar João. Então você vê, se você for a Igreja Católica quer pôr na nossa mente, você vai andar, todo mundo que for pela Igreja Católica, for os teólogos, né, vão tudo andar errado, vão tudo andar para trás. Amém? Aí as pessoas, como é que eles se confundem? Eles vão ler o livro de Malaquias. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Eles se confundem por conta disso aqui, por conta deles futurizar a palavra, uma palavra que acabou, que passou, teve seu tempo de validade, inútil. Agora é uma palavra que ficou inútil, né? Não serve para a igreja nos dias de hoje. Malaquias capítulo 4, no versículo 5, ele se baseia por isso aqui. No versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, eles isolam, futuriza o versículo, isola o versículo, né, que todo o texto tem o seu contexto, né, e diz que Jesus não voltou, porque Elias também não apareceu.
Porque o versículo está dizendo aqui: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que era o dia do juízo que aconteceu no ano 70. Aliás, não vou dizer, eu não costumo dizer que se encerrou no ano 70, mas o começo disso tudo aqui, o início foi no ano 66, no meado do ano 66, onde se começou a grande tribulação, que encerrou no ano 70 com a derrubada do templo. O templo tinha que ir abaixo. Se o templo não fosse abaixo, ninguém poderia viver a graça de Cristo, porque o templo o impedia. Então o templo tinha que ir abaixo. Então ele se baseia nisso aqui. Nesse versículo 5, no versículo isolado. Volta lá, abra sua Bíblia em Mateus, um pouquinho mais um livro na frente. Mateus no capítulo 11, no versículo do 13 ao 15. Vê qual é esse entendimento que traz aqui para nós. Porque eles ignoram o que está escrito. Eles mandam, os pastores convidam as pessoas para aceitar Jesus, mas porém eles não aceitam o que está escrito sobre Jesus. Eles não aceitam. Eles anulam, né? Olha aqui o que os pastores anulam. Porque foi alguns. Aqui está escrito todos. Não foi alguns. Não ficou nenhum, está escrito todos. Todos os profetas e a lei, que é a lei de Moisés, não é a lei de Alexandre de Moraes, é a lei de Moisés que está se falando aqui. Todos os profetas e a lei profetizaram. Você vê que o verbo está no passado. O verbo ficou para trás. O verbo não está presente. O verbo está para trás. Profetizaram. Não vão profetizar. Então, se existir algum profeta hoje por aí, é uma farsa. É uma farsa. Profetizaram até ao tempo de vencimento deles, até João. Esse João aqui não é o João que foi preso, é João Batista, até João Batista. 14. E se quereis reconhecer, essas palavras eram de Jesus, e se quereis reconhecer, ele mesmo é quem? Elias. Então, antes do grande e terrível dia, quem era que tinha que vir? Elias. E Elias estava no corpo dele, ou ele teve que fazer outro corpo aqui nessa terra para aparecer? Teve que se aparecer, teve que fazer outro corpo para ele. Ele teve que aparecer em outro corpo, não aquele corpo que já existia. Apareceu em outro corpo. É o caso de quem? O caso de Jesus de Nazaré. Deus, ele é espírito, mas ele precisava vir num planeta físico. Então ele precisava de um corpo. Esse corpo foi feito aqui na terra ou o corpo desceu do céu? Não, o corpo não desceu do céu. Quem desceu do céu foi o Espírito. Desceu o Espírito de Deus em Maria e desceu o espírito de Elias em Isabel. Então, teve que se arrumar corpo. Por quê? Isso nos leva à clareza que lá no céu não existe carne, como diz que Elias e Enoque estão lá no céu vivo. Porque se eles estão lá no céu vivo, se eles não morreram, estão lá no céu vivo, eles estão vivendo do quê? Estão em jejum todos esses milhares de anos? Não, primeiro porque eles não subiram vivos, eles não foram arrebatados, senão não chegar ao conhecimento da diferença de arrebatamento e de transladação.
São duas coisas diferentes, mas os pastores não pregam isso para a igreja. Se eles pregam isso, se eles fazerem a igreja entender a diferença de transladação e de arrebatamento, liberta a igreja. Se queres conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Tudo isso aconteceu há 2000 anos atrás. E Jesus nunca chegou. 2000 anos. Nunca chegou. Elias, que teria que ver primeiro do que ele, veio, né? Você está lendo aqui junto comigo, que era o corpo era João Batista, mas o espírito quem era? Elias. O espírito de Elias, não era o corpo de Elias. Lá no céu não tem carne. Se lá no céu tivesse carne, quem era que tinha vindo? O próprio corpo de Elias com o seu espírito e tudo. Mas como lá no céu não tem carne, só vem quem? O espírito. A carne foi fabricada aqui nessa terra. Mas a turma quer insistir em dizer que lá no céu tem carne. Porque se eles não morreram, estão lá em carne. Quer reconhecer esse mesmo Elias, que estava para vir. 15. Quem tem ouvido é quem tem ouvido, não é orelha. Orelha todo mundo tem. Até os burros têm orelha. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu li até o 15, não foi? Eu prometi ler até o 15, então lemos até o 15. Você pode continuar lendo aí na sua casa. Eu não posso ler porque eu tenho tempo, o relógio está ali disparado. Em Mateus mesmo, nós estamos no capítulo 11, vai até o capítulo 17. Capítulo 17, do 9 ao 13. Versículo 9. E descendo eles do monte, eles aqui eram os discípulos, e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus. Aqui foi a passagem do monte da transfiguração, aonde Jesus levou os discípulos, que os discípulos era da lei, os 12 apóstolos, né? Era da lei, nessa época que ainda era discípulo, levou eles no monte para mostrar para ele, porque eles pregavam o quê? Pregavam a lei. E eles teriam que ver, participar, eles teriam que reconhecer essas duas testemunhas. Então, no monte da transfiguração, que isso foi por profecia, Jesus até pediu para eles não falarem nada, porque ao entendimento dos fariseus, ia dizer que Jesus invocou os mortos, e os judeus não podiam invocar mortos. Você pode conhecer essa história até mesmo, você lendo a história do rei Saul, né? Que ele invocou morto e não sabia, ele foi escondido de noite para ninguém saber, mas ele foi invocar os mortos, e isso era proibido para os judeus. Então Jesus queria mostrar as duas testemunhas para os discípulos, mas pediu para eles: vocês não contam isso para ninguém, o que vocês viram aqui agora, vocês não contam isso para ninguém. Então eles viram o espírito de Elias e não de Enoque, hein? Não foi de Enoque, Enoque não está nesse meio não. O espírito de Moisés. Elias representando o ministério profético e Moisés na representação do ministério da lei, ministério cívico. Essas eram as duas testemunhas do Apocalipse, que foi preciso os discípulos vê-los lá no monte, que no caso, e aquelas duas testemunhas, no caso até o próprio Jesus se transfigurou também. E Pedro até falou: queres que eu faça uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés?
Essas são as testemunhas do Apocalipse. As duas testemunhas do Apocalipse. Não tem nada a ver com Enoque. Onde nós estávamos lendo? É o 9, né? E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis isso, porque ia soar nos ouvidos dos judeus que ele invocou os mortos. E não era isto. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. 10, vamos ler até o 13. 10. Mas os discípulos interrogaram: por que dize, pois, os escribas? Olha quem era que dizia: os escribas. Os escribas, se necessário que Elias venha primeiro. O que diz os escribas? 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias vai vir primeiro, tem que vir primeiro. De fato, cadê? Onde nós paramos? Os escribas, se necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá. Olha, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. 2000 anos atrás. Elias ia vir para quê? Para restaurar. O último profeta da lei. Se ele não restaurou, então isso aqui é uma grande mentira. E o que eu estou fazendo aqui, que nem diz aquela música de Gênio Gênio sei mais quem? O que eu estou fazendo aqui? Meus amados, não vamos ser ignorantes da palavra. Cadê? Parou aqui não. Declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram o que lhe tudo quanto quiseram, e assim também o Filho do Homem. Iam fazer, Jesus profetizando: vão fazer a mesma coisa comigo. Degolaram Elias, que era João Batista, vão degolar, pedir a minha cabeça também. O quanto quiseram. É assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Nas mãos deles. Não era nas mãos da igreja hoje. O que é que a igreja tem a ver com isso hoje? Nas mãos deles. Então os discípulos entenderam. Caiu a ficha, até que fim, hein? Os discípulos andavam com Jesus todos os dias, vendo as profecias, ouvindo as profecias, todas as profecias que Jesus profetizava, e ainda não tinha reconhecido que João Batista era Elias. Então os discípulos entenderam que lhe falaram a respeito de João Batista. Amém, meus amados? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia em 1 de Reis. Primeira de Reis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo do 11 ao 16. Versículo 11. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. Reinou em Israel, reinou em Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom
E em Jerusalém, 33, versículo 12, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. 13, vamos ler até o 14, né? Não, até o 16. Versículo 13. Então veio a Adonias, filhos de Agite, a Betseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. 14. Isso aqui, para você que diz que Elias subiu ao céu vivo, está lá no céu vivo, porque isso aqui, o que eu estou lendo isso aqui, é uma carta de Elias, escrito, se você acompanhar a cronologia do tempo, é uma carta de Elias. Ele está escrevendo a Acabe depois de 6 anos do evento do arrebatamento. 6 anos depois. Ele está escrevendo isso da onde? Do céu ou da terra? É lógico, da terra, que Elias não foi arrebatado. Ele foi tirado de um local para outro local, porque Jezabel queria matá-lo. Se Deus não tira ele daquele local para outro local, Jezabel tinha achado ele, tinha matado. Mas o povo não quer entender isto. É melhor acreditar que Elias está lá no céu de carne e osso. Paramos no 12, né, no versículo 13. Versículo 14, acrescentou uma palavra, tendo que dizer-te. Ela disse, fala. 15, disse, pois ele bem sabe que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Tinha que o reino, não estou lendo o lugar certo, não, a carta, a passagem da carta é o que nós vamos ver depois daqui. Ainda que o reino reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele recebeu. Do Senhor ele recebeu. Vamos ler até o 16, né? Agora, um só pedido te faço, não me rejeite. Ela lhe disse, fala. Eu vou ler o 17, porque o versículo parece que terminou na metade, né? Fala. Ele disse, peço-te que fale ao rei Salomão, pois não tô recusar que me dê por mulher a Abisag, né? Abisag Sunamita. Aí vai contar a história do rei aqui. Vamos lá para a história para a carta de Elias escrevendo a Acabe, segundas crônicas. Nós temos segunda Reis, segunda crônica. Está para frente ainda, né? Primeira, segunda crônica, capítulo 21. Capítulo 21, versículo do 12 ao 14. Então lhe chegou a carta que Elias escreveu para Acabe 6 anos depois do evento do arrebatamento. Será que ele escreveu do céu? Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, assim diz o Senhor,
Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. 13. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá, né? E os moradores de Jerusalém. Aqui já está entrando o juízo que ia acontecer, anos e anos na frente. No ano 70, depois da morte de Jesus ainda, o profeta já profetizando a ruína de Israel, de Jerusalém, do povo judeu, né? Por conta disso aqui, idolatria. A idolatria de Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. Da casa de Acabe. Essa carta foi escrita 6 anos depois do arrebatamento de Elias, que não foi arrebatado para o céu, foi transladado de um lugar para outro. Da casa de Acabe. E também mataste aos teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, nós vamos ler o 14, Mateus 14, versículo 14, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo. Isso aconteceu quando? No meado de 66 até o ano 70. Com grandes flagelos ao teu povo. Povo de quem? O povo do Brasil, da China ou do povo de Israel? Povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. E por que pregam isso? Empurrando na garganta da igreja. Castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos e às tuas mulheres, e todas as suas processões de pessoas que vinham futuramente, de gerações a gerações, né? E você pode continuar lendo, não, vamos ler até o 16, não, cadê? Estou em 2 Crônica, era só até o 14, eu li até o 14 só. Você pode ir lendo aí na sua casa, você tem mais tempo do que eu já estou com o tempo já muito avançado, eu já li. Vai lá em Gênesis. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque, a confusão que o povo faz. Acha que Enoque foi para o céu de carne e osso. Não. Isso aqui aconteceu a mesma coisa com Elias. Enoque, antes do dilúvio, ele já profetizava o apocalipse de João, do apóstolo João. E os reis daquele tempo não gostavam. Queria a vida dele, queria o pescoço dele. Outro que foi obrigado, Deus tirar do local para ir para outro local, senão ele morria. Andou Enoque com Deus. Quem andou? Quantos que andou com Deus? Quantos profetas? Todos andaram com Deus. Mas foram arrebatados para o céu? Nenhum. Vai acompanhando. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Era só o 24 que eu prometi ler? Era. Deus tomou. A turma pega um versículo desse isolado e prega para a igreja, dizendo que Enoque está lá no céu, porque Deus o tomou. Mas não vai lá em Hebreus, onde conta que todos eles morreram. Nós vamos chegar lá. Não se pode isolar um versículo. Gênesis 24. Hebreus 11. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus
11, do 5 ao 13. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi o quê? Transladado. Não foi arrebatado, foi transladado. Pela fé, Enoque foi transladado. Para o quê? Para não ver a morte. Para os reis daquele tempo lá não matarem ele. Não foi achado, porque Deus o transladaram, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Foi o caso de Elias. 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. 7. Pela fé, Noé andou com Deus. Deus não arrebatou ele também, não? Será que Deus ia fazer exceção de profeta? Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terras alheias, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto. Deus é o arquiteto e edificador. Então, a cidade que eles aguardavam, que era, eles viviam da promessa, não chegaram a entrar nessa cidade. Por quê? Porque não era o tempo deles. Quem entrou nessa cidade? A igreja. A igreja de Cristo é esta cidade. A igreja de Cristo é a Nova Jerusalém. A igreja de Cristo é a Israel de Deus. Mas a igreja não entende. Vive na carnalidade. Arquiteto e edificador. 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 12. Por isso também aliás, já amortecido, Abraão, né? Aliás, já amortecido, saiu uma prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. 13. Vamos ler até o 13? Vamos ler até o 13. Todos estes, Enoque, Abraão, Elias, todos, Sara, todos ele fez o quê? Todos estes morreram. Morreram ou não morreram? Aqui está escrito que morreram. Não estão lá no céu de carne, lá no céu não é açougue. Lá no céu não é açougue para ter carne. Todos morreram. Mas se prega dentro das estrelas. Você vê nessas redes sociais aí, a turma fazendo pergunta: ei, 3 homens que
não vira a morte. Como não vira a morte? Aqui está escrito que morreram. Todos morreram. Cadê onde nós paramos? A promessa do versículo 13, né? Quando eu parei de de morrer aqui, ó. Eu vou ler o 13, né? Não era o 13 que nós ia ler? Cadê? Era o 13. Obteve promessa, vendo por de longe, saudando-as, confessando que era estrangeiros, né? Andando na terra da promessa e dizendo que era estrangeiro. Estrangeiro, e peregrinaram sobre a terra. Não, eu pulei a parte onde morreram. Cadê? Onde foi o versículo aqui, ó? Avançar dias. Quando eu li a palavra morrer aqui, eu areia do mar, pela fé, sem ter sido a promessa, vendo as. Não, eu passei onde eu pulei aqui, ó. Li neste tanta palavra, já não estou achando mais. Eu vou ler de novo. Por isso também do Elias, amortecido, saiu uma grande prosperidade, tão numerosa como a estrela do mar. Do mar. Aqui está, aqui, é no versículo 13, logo no começo. Todos estes, está no plural, né? Todos estes morreram. Morreram, não estão lá no céu. Vivo não. É o espírito deles que está lá. Carne não está lá. Se a carne deles estivesse lá, Elias não tinha precisado fazer um outro corpo aqui na terra. Ele tinha voltado com o seu espírito e tudo. Mas não, ele precisou de um corpo aqui. Ele achou essa fábrica onde? Em Isabel. Todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Só falaram, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe. E passou anos, ó. Centenas e centenas de anos ainda passou. Vendo-os de longe. E quem está vendo agora? Nós. Nós que estamos vendo essas promessas nas nossas vidas. As promessas vendo de longe. E saudando-as. Um dia eu te vejo. Nunca vi. Coitados. Vendo-as, porém, de longe. E saudando-as. E confessando. Mas eles confessavam. Mesmo não vivendo elas, mas eles confessavam. Confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Amém, meus amados? Elias está no céu? Não, morreu. Abraão está no céu? Morreu. Enoque está no céu? Morreu. É lógico, está no céu não é lugar de carne. Abra sua Bíblia no livro de João. Tem umas 3 passagens aqui. Livro de João, capítulo 3. Versículo 13. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém. Ninguém é quem? Quantos? Ninguém. O problema é que os pastores chamam o povo para aceitar Jesus, mas ele não aceita. Eles não aceitam a palavra. Ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem foi que desceu lá? O Espírito se fez carne, Maria. A carne não veio do céu, porque lá não tem. Meus amados, eu vou ler de novo. Ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Espírito de Deus desceu e se fez carne, Maria, que lá desceu, e a saber, o Filho do Homem que está no céu. Esse Filho do Homem, é que eu não queria tocar nesse assunto, porque isso é uma polêmica. Não existe filho, meus amados.
existe filho, um ser especial, um ser à parte. Esse filho, o que é esse filho? Uma manifestação de filho. Deus saiu do seu patamar de pai e veio para aqui, ó, num patamar de filho, porque aqui só tinha filho. Então ele deixou o seu trono de pai e veio numa manifestação de filho. É uma manifestação, não é um filho à parte. Por isso que ele disse, você precisa crer no que o filho diz, porque era ele que estava executando tudo, falando tudo. Mas depois, abra a sua Bíblia, não, agora, marca aí, depois você abre. Nós não vamos passar agora não, por isso aqui não. 1 de Coríntios, capítulo 15, é isso mesmo? Capítulo 15, versículo 24 ao 28. Onde está lá escrito bonitinho, a manifestação de filhos se acabando. E eles voltando ao seu patamar de pai. Mas a igreja não quer entender isto. Fica chamando o povo para aceitar Jesus, porém as palavras que eles falaram, eles não aceitam. Porque lá está bem claro, com todas as palavras. Jesus entregando seu manifestação de filho. Porque não era um filho especial, era uma manifestação. Deus se manifestou 3 vezes. Não é que tem Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe isso. É um só que se manifestou 3 vezes. Se manifestou como Pai na pessoa de Melquisedeque. Se manifestou como Filho na pessoa de Jesus de Nazaré. E está, não vai, está manifestado como Espírito Santo na nossa pessoa. Mas a igreja, falar isso para a igreja, para quê? A igreja não acredita. Chamam para aceitar Jesus, mas a palavra não aceita. Então é isso que traz confusão. É versículo 13, né? Aqui. Versículo 13 era um versículo só. Que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Voltou. Ele voltou. O Espírito desceu e voltou. A carne é uma coisa que 100% dizer aonde está essa carne, nós aqui não podemos falar. Mas que essa carne desapareceu nas nuvens. Desapareceu. Lá no céu não tem carne. Vamos ver as duas testemunhas. Nós lemos Apocalipse 11, de 1 a 3, né? Lemos até o versículo 3. Vamos ler agora, para nós entender melhor, o capítulo 11 de Apocalipse, do 3 ao 6. Eu vou começar do 3, né? De novo, o 3 nós já temos, até eu já li o 3 aqui, mas nós vamos ler agora até o 6. É para você ver na sua ideia, quando você isola um versículo, o que acontece? Você se perde. Darei as minhas duas testemunhas que profetize por 1200 anos, que dá 3 anos e meio, de pano de saco. Versículo 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. 5. Se alguém pretende causar-lhes danos, sai fogo da sua boca. Isso aqui não é literal. Isso aqui é só uma palavra de expressão, não é literal. Boca da sua boca devorará os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes danos, certamente deve morrer. 6.
Vamos ler até o 6? É até o 6. Elas têm autoridade para... Presta atenção nesses 6, meus amados. Senão não vai adiantar nada o que nós lemos para trás. 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Quem era que tinha esse ministério? O profeta Elias. Fechou os céus por 3 anos e meio, que não chovesse lá na cidade de Samaria. E não choveu. Então, esse era o que está falando do ministério de Elias. Profetizar durante os dias que profetizarem, que ele ia profetizar por 3 anos e meio, né? O espírito de Elias tem autoridade para também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Quem era que tinha esse ministério? Moisés. Era Moisés que tinha o ministério. Então, se está se falando aqui de ministério, não está falando de pessoas. Jesus fez os discípulos ver Elias e Moisés, porque os discípulos eram os discípulos da lei, eles pregavam lei. Eles precisavam ver essas transferências, essa mudança de lei para a graça. Você vê que tanto eles viram Moisés e Elias na transfiguração, como viram a transfiguração do próprio Jesus, que ia passar depois do ressuscitamento o ministério da graça. Não é anjo que ministra mais a graça. A graça quem ministra é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que ministra. Anjo não mete a colher nesse ministério que nós vivemos. Metia no ministério de Moisés e de Elias. Então você está vendo aqui que são 2 ministérios. O ministério de Moisés, que era o ministério cívico, e o ministério de Elias, o ministério de profeta, representando a profecia, né? Ministério de profeta. Sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra, como sorte de flagelo, com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiseres. Quem era que tinha esse ministério? Moisés. Então se falou no versículo 6 aqui, está mostrando os 2 ministérios de Elias e de Moisés. Amém, meus amados? Mateus, no capítulo 16, Mateus capítulo 16, do 27 e o 28. 27 e 28. 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Com seus anjos. Então, Jesus de Nazaré fazia parte da lei. Na lei, quem ministrava era anjo. Você vê que, quando se trata de Jesus de Nazaré, todos os evangelhos aqui que se trata de Jesus de Nazaré, toda a lei se fala de anjo. Mas nas cartas de Paulo, você não acha um anjo lá. Na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Na lei tinha obra. Em verdade vos digo que alguns, não era todos, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui o
o Filho do Homem, quem é esse Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Esse ele ia vir em carne ou ia vir com poder? Ia vir com poder. Jesus não podia vir em carne, porque aí ele não seria filho da ressurreição, ele seria filho da reencarnação. Então Jesus prometeu de vir com poder para julgar o povo de Israel. Não era a igreja, era o povo de Israel que ia passar por julgamento. Veio ou não veio? No ano 70, o relato histórico de Israel conta tudo. Até que viu o Filho do Homem no seu reino. 28, né? Nós lemos 27, 28. Os gentios não tinham obra. Quem tinha obra? Os judeus. E quem foi que passou por julgamento? Os judeus, que não cumpriram a lei de Moisés. Mateus 17, né? Aqui mesmo na minha Bíblia está nessa página ainda. Mateus 17, versículo do 1 ao 8. 6 dias depois, tornou Jesus consigo a Pedro e os seus irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado. Você vê, eles que viram isso aqui, né? Aquela passagem que nós lemos lá, agora está relatando aqui agora. É que essa Bíblia foi misturada assim, bater no liquidificador. É preciso ter olhos iluminados, mente iluminada, para você ajuntar as partes que estão perdidas aqui. Então, foi aqui onde aconteceu a transfiguração que eles viram lá. E apenas 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, né? Aquela parte lá, lembra da passagem que Pedro olhou para trás e viu que João estava acompanhando? E Pedro perguntou, e esse aí? Que ele tinha ciúme de João. Jesus disse, se eu quero que ele fique até eu voltar, o que te importa? Me segue. Consigo Pedro e os seus irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, 2, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto, né? O seu rosto resplandecia, o rosto de Jesus, né? Resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3. E eis que lhe apareceram Moisés, era essa testemunha, o ministério de Moisés com o seu ministério. Moisés e Elias falando com eles, né? Falando com eles, apareceram. 4. Agora, quando se futuriza esta palavra, faz a igreja esperar aí aparecer Elias e Moisés para falar com sei lá com quem mais, né? Mas aqui, essa palavra não aconteceu nessa madrugada, aconteceu há 2000 anos atrás. Falando com ele, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estamos aqui, estamos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, né? Eles teriam que testemunhar a transferência, ou o fim, né? Podemos dizer melhor, era o fim da lei para a graça, que Jesus era o caminho da graça. Acontecendo aqui essa transfiguração, fez quem vê? Os da lei, Pedro e seus irmãos.
Meu filho amado, em quem me comprazo? E aí ele ouve. Aí ele ouve. Vocês ouvem ele. A igreja, os pastores convidam as pessoas para aceitar Jesus, mas não ouvem o que está escrito. Muda tudo isso aqui, né? Aí ele ouve 6. Nós vamos ler até o 8, né? 6. Ouvindo os discípulos, caíram de bruço. Caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: ergue-te-vos, e não temas. 8. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Senão a Jesus. Então, apareceram lá as testemunhas do fim da lei e do fim profético. Elias, profético, Moisés, do ministério cívico. Amém, meus amados? Tão fácil de entender, mas os pastores fazem teologia para que eu não sei. Lemos tudo? 8, lemos ali até o 8, né? Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, tem duas passagens, tudo curto aqui, é rapidão. Romanos, capítulo 3, versículo do 21 ao 26, eu vou ler rápido aqui. 3, do 21 ao 26. Está aqui. Mas agora, sem lei, temos lei ou não temos? Aqui está dizendo que não temos. Porque como os pastores convidam para aceitar Jesus, não aceita a palavra dele. Porque a palavra está dizendo que não tem lei. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça. Depois das testemunhas, apareceu, né? A entrega, né? O fim, se manifestou a justiça. Com a lei presente, a lei não podia se manifestar. A justiça, né? A justiça não podia se manifestar. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelo Moisés, o ministério que a lei aqui era o ministério de Moisés, testemunhada pela lei e por quem? Pelos profetas. Acabou. 22. A justiça de Deus, vamos até o 26, 22. A justiça de Deus mediante a fé, agora é por fé pura, em Jesus Cristo, para todos, agora é para todos, sem lei, para todos, sem profeta, agora é Cristo que ministra, sobre todos que creem, tem que crer, sem crer não adianta, porque não há distinção, agora é para todos. Antes era para quem? Para os judeus. Agora não, é para todos. Mas tem que crer. 23. Pois todos pecaram. Todos pecaram. A palavra está no verbo. O verbo aqui está no passado. Pecaram. Não pecam mais. Por que não pecam mais? A lei acabou. Era a lei que fazia eles pecarem, porque eles não conseguiam cumprir 613 mandamentos. Então eles pecavam por não cumprirem. Mas a lei foi tirada. Então agora, diz aqui, todos pecaram, o verbo está no passado. E carece da glória de Deus. A glória chegou. Da glória de Deus. 24. Sendo justificados, a palavra no presente, no passado do presente, né? Justificados já, não vai ser um dia, quem sabe, não, estamos justificados, gratuitamente, sem dízimo, sem oferta, sem sacrifício, sem nada, gratuitamente, por sua graça,
mediante a redenção, que há em Cristo Jesus. 25. A quem Deus propôs, né? Que seria o que eu acabei de falar ainda agora, nessa manifestação de Filho, tudo isso ia acontecer. Então você vê que foi uma obra tão gigantesca que se você não viver a graça, você não vai conseguir entender essa obra. Não vai conseguir. A graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25, a quem Deus propôs no seu coração, né? Eu vou lá eu consigo entrar na mente de Deus. Eu vou lá na terra, eu vou acabar com tudo de errado que Moisés fez. Que Moisés fez coisa errada pra caramba. Umas delas, né? Foi fazer os judeus fazer sacrifício. Deus diz através da boca do profeta Jeremias: nunca mandei ninguém sacrificar nada. Nunca. E de onde Moisés tirou isso? Da mente dele. Redação: a quem Deus propôs no seu coração como propiciação mediante a fé. Agora não é por mais sacrifício, não é por obra mais, é por fé. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente, por conta da lei, anteriormente cometidos. 26, tendo em vista a manifestação, né, de Filho, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente hoje, ou presente há 2000 anos atrás, quando Paulo está escrevendo isso aqui, presente naquele tempo lá, não é nos dias de hoje. Então a justiça foi feita lá e hoje nós estamos justificados, porque o que Deus fez foi eterno. Presente, para Ele mesmo ser justo, Ele mesmo, para Deus mesmo ser justo, né? Ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. 27, onde pois a jactância foi de tudo excluída. Foi de tudo só um pouquinho. Aqui está dizendo foi tudo. De tudo excluído, tirado fora. A lei que fazia o povo pecar foi tirado fora. Foi de tudo excluída. Olha, a palavra está no feminismo. Excluída. Não está excluído do masculino. Está excluída. Porque era lei. Está no pretérito feminino. Feminista, né? Feminino. Aqui, cidadão. De tudo excluída. Porque a lei das obras, naquele tempo se fazia obra. A lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Agora é outra lei, a lei da fé, não de obras de homem. Jamais Deus ia deixar as obras dele para homem fazer. Jamais. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, não é por obra, não é por guardar sábado, não é por beber que suco, comer pão, tomar banho de piscina. Não, pela fé. Independentemente das obras da lei. Dízimo, obras da lei. Jejum, obras da lei. Batismo nas águas, obras da lei. O que é mais? Sacrifício, obras da lei. Eram 613 de obras da lei. Vamos pular as que, Maria, uma hora e dizer, pelo amor de Deus.
Mas nós lemos até o 26, lemos. Naturalmente cometido. Mas nós lemos o 26 não, né? Nós vamos ler até o 26. Tendo em vista a manifestação, lemos sim, a justiça no tempo presente, lemos. Abra sua Bíblia em Filipenses. Vamos correr aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Oxe, cadê? Não tem não. Então tá errada essa referência que eu marquei aí. Filipenses, capítulo 3. Eu errei aqui, eu errei essa marcação aqui. Não é Filipenses, porque Filipenses não tem esse versículo 20 e 21 não. Capítulo 3 não tem. Então não, tem sim, aí eu enganado aqui. Perdão, eu preciso tomar café ainda. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, tem sim aqui, ó. Pois a nossa pátria, olha o versículo mais importante, eu ia deixar de pregar. Pois, Paulo falando dos Filipenses, né? Pois a nossa pátria está onde? Está nos céus. A pátria dessa carne onde é? A pátria dessa aqui é Alagoas. Da carne e do espírito é o céu. É o que Paulo está escrevendo aqui. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. 21. O qual transformará. Jesus já tinha morrido, já tinha acessado aos céus, mas, olha a palavra aqui, no pretérito futuro ainda, transformará. Mas só que isso aqui foi escrito quando? No ano 60. Para o ano 70, então estava no futuro, transformará. O ano 70 chegou, transformou. Eu daqui, ó, Paulo no ano 60 olhava e dizia, ele vai nos transformar. Eu daqui, eu olho e digo, nos transformou. Porque o ano 70 passou, Jesus voltou, julgou que tudo ia se dar depois do julgamento. Agora nós estamos o quê? Transformados. 21, né? O qual nos transformará o nosso corpo, esse corpo de carne, transformar o nosso corpo de humilhação, porque era uma humilhação esse corpo morrer, tombar e o espírito ir junto com ele para a cova. Era uma humilhação. Mas do ano 70 para cá, essa carne tomba e o espírito imediatamente ele sobe. Ele não dorme na cova que nem diz os crentes não. Ele sobe. De humilhação para ser igual o corpo da sua glória. Não era igual o corpo de Jesus de Nazaré. O corpo da sua glória, espírito, como desceu, ele subiu. Amém? Da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém, meus amados? E para nós não ter mais duas passagens romanas, eu não li aqui, vou ler. Tenha paciência. Aqui você passa de ano, aqui você não repete não. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora pois, já nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então não tem condenação para você. E como é que os pastores pregam a condenação para a igreja? 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, não vai livrar, te livrou, está no pretérito passado, te livrou da lei,
do pecado, que era a lei do pecado. Essa lei do pecado era porque a lei fazia o povo pecar por não cumprir ela. A lei do pecado e da morte, que era o ministério de Moisés, o ministério de morte, tinha acabado. Versículo 2 não. Romanos no 8 ainda, lê o 38 e o 39, aqui no capítulo 8, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, olha, agora a morte não podia, Paulo já entendendo isso, agora eu estou bem certo que a morte não vai me levar para a cova mais, o espírito para a cova, para o inferno, que nem diz os crentes, porque a cova, inferno é a cova. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, né? Acabou o negócio de anjo, nem os anjos, nem os principados. Os principados não é Satanás, é pessoas que mandam, pessoas que têm poder, que no caso aqui nós podemos citar quem? Os imperadores e quem? Os sacerdotes. Os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir futuramente, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Isso já está incluído Satanás, está incluído tudo aqui. Eles não podem. Não podem. É o Evangelho que está nos dando esse poder, que está nos amparando. Não pode. Mas os que não podem ver um gato morto na rua, que já disse que foi a Satanás, nem qualquer outra criatura. Qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Os crentes dizem que o Satanás separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus amados? Você recebe a palavra desse Evangelho? O Evangelho de Cristo, o nosso manual. O manual do cristão não é lei de Moisés, não é Torá. O manual do cristão é o Evangelho de Cristo. Esses nos dá poder, esses nos dá vida, esses nos dá poder para vencer Satanás, nos dá poder para tudo. Vencer a morte, não a morte adiana, a morte da carne, né? Mas a morte o quê? A morte adiana, que era o espírito que ia para a cova junto com o corpo. Amém, meus amados? Paz e graça, paz eterna a todos vocês. Que sejam todos abençoados pela graça de Cristo. E que domingo, a partir das 19 horas também, nós estamos de volta com a outra ministração que nos vai fazer crescer sempre, sempre, sempre andando em frente, até o dia que ele dizer, volta, que os teus dias aí está cumprido. Amém? Até lá.